Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias. E como é o nosso costume, a sequência, todo o terceiro domingo do mês, nós vamos abrir no capítulo de número 11. E faremos a leitura de todo o capítulo. São 17 versículos. Zacarias, capítulo 11. Diz assim o texto bíblico: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus: apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo, e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra união, e apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E o que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara chamada graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia. E as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dá-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço com que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara, chamada união, para romper a irmandade entre o Judá e Israel. O Senhor me disse: toma ainda os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, não apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Vamos orar? Deus santo e bendito, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tão grandioso privilégio que o Senhor nos concede de ouvir a tua palavra hoje à noite.
Meu Deus, nesse momento, Senhor, toma os nossos corações, doma, Senhor, o nosso espírito, arrasta-nos, ó Senhor, prisioneiros à Tua palavra, nos coloca de joelhos aos Teus pés, para que nos rendamos a ela hoje à noite. Arrasta, Senhor, os nossos espíritos para a Tua presença e fala aos nossos corações. Não nos permita, Senhor, sermos negligentes a ouvir a Sua voz hoje à noite. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos isso. Amém. Quando eu trabalhei com ovelhas, e ovelhas de verdade, lá no sertão, algumas coisas eu não conseguia engolir bem. É óbvio, a meninice fazia isso comigo, a imaturidade fazia isso comigo. E uma das coisas que me chateavam bastante era me desfazer de ovelha. Vender ovelha para matar, dava um desgosto. Porque o camarada chegava para comprar ovelha, ficava apalpando a minha ovelha, e pegava na coluna da ovelha para saber se a ovelha estava gorda, investigava, abria a boca da ovelha, arrastava para um lado e para outro, e aquela ovelha que eu tinha cuidado com tanto carinho, de repente precisava ir embora. E a maneira como eles levavam a ovelha, não era como a gente cuidava, a gente pegava pelo pescoço e arrastava. Eles não, amarravam a corda na perna traseira da ovelha e arrastava ela de ré. Ela ia sendo arrastada e jogada em algum lugar, um carro, alguma coisa do tipo. E eu tinha certeza que no outro dia pela manhã, aquela ovelha estaria de pendurada lá no açougue. Ela ia morrer. E para uma criança, um pré-adolescente, isso é difícil. Isso é complicado. E às vezes eu ficava pensando, mas por que vai vender justamente essa? Existe um ditado que diz que uma ovelha ruim põe o rebanho a perder. E às vezes tinha determinadas ovelhas que não obedeciam nenhum tipo de comando. Elas não obedeciam ordem nenhuma, elas eram meio loucas. E elas colocavam o rebanho todo em risco. Algumas ovelhas atrapalhavam o cuidado com o rebanho. Algumas ovelhas davam tanto trabalho que a gente às vezes abandonava o rebanho para cuidar de uma ovelha. Porque ela vivia machucada, ela vivia perdida, ela vivia solta, desgarrada. Hoje eu entendo que a melhor coisa que se podia fazer com aquela ovelha era vender mesmo. Era melhor vender aquela ovelha do que perder um rebanho inteiro. O desgosto do pastor para com aquela ovelha sentenciava aquela ovelha à morte. O texto está nos falando de um pastor extremamente decepcionado também. Zacarias, quando profetizou no ano 520 a.C., estava num contexto muito específico. Ele era contemporâneo de Ageu, e Ageu, já velho, se levanta para falar do povo que tinha parado de construir o templo. Eles estavam reconstruindo o templo que havia sido destruído, mas o povo estava mais preocupado com a sua própria vida, preocupado em ganhar dinheiro. Ageu se levanta e diz: vocês estão morando em casas boas e o Senhor não tem uma casa. Vocês deveriam se preocupar com a construção da casa do Senhor. E ele vem com a palavra dura de repreensão para estimular o povo a reconstruir o templo. Zacarias não, Zacarias vem já no finalzinho do ministério de Ageu, mas ainda muito jovem. Há quem diga que ele só tinha 16, 17 anos quando começou a profetizar em Israel. A sua mensagem é a mesma. Ele também está dizendo: reconstruam o templo. Mas ao contrário de Ageu, que aponta para o desprezo do povo para com o Senhor, Zacarias aponta para as promessas como um estímulo para a reconstrução do templo. O que Zacarias faz é dizer: o rei prometido de Israel vai entrar nesse templo. O Senhor vai reinar em Israel. Tem muitas promessas boas que vêm pela frente. O problema é que o povo tinha voltado do cativeiro, cheio de promessas de que haveria prosperidade, que haveria riqueza, que haveria em Israel um reinado supremo e queria dominar todas as nações. E o que eles tinham agora? Miséria, preocupação. O que eles tinham agora era insegurança. Eles não tinham rei, e então eles ficavam angustiados porque as promessas do Senhor não se cumpriam. Zacarias vem, chega e diz: as promessas do Senhor se cumprirão, o Messias prometido virá. É por isso que Zacarias é dos profetas que mais falam sobre Jesus. E o capítulo 11, em especial, mostra isso. Mas o capítulo anterior foi cheio de esperança.
No capítulo anterior, o pastor de Israel, o rei de Israel, aquele que que nasceu para governar o seu povo, iria governar sobre Israel, e o texto termina dizendo que haveria chuva farta, e o capítulo 10 termina dizendo que o Senhor derramaria uma brisa sobre Israel, e o povo do Senhor veria prosperidade, porque afinal das contas, o Senhor faria chover sobre a terra. Capítulo 11 começa dizendo que vem agora uma tempestade. É porque a vinda de Cristo, ela marcaria não só o início de uma boa época, ela marcaria também o início do final de tudo. Ela marcaria não só o bem para o povo de Deus, mas ela marcaria também o juízo sobre os inimigos do Senhor. Então o capítulo 11 vai mostrar de como a vinda de Cristo iria se lançar sobre a cabeça dessas ovelhas. Ovelhas, meus irmãos, que eram rebeldes, ovelhas que tinham abandonado o Senhor, ovelhas que tinham desperdiçado a tudo, porque eles simplesmente não ouviam a voz do Senhor, eles não ouviam os profetas. É por isso que quando você vai para o capítulo 23 do livro do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus lamentando justamente no templo que tinha sido construído depois de Ageu, ele lamentando a situação de Israel, lamentando tudo aquilo, ele reclama da forma como Israel lidava com os profetas. No versículo de número 34 do capítulo de número 23, ele nos diz: porque eis que vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Agora vejam, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Eis que vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ao lamentar dentro do templo a situação de Israel, o Senhor se lembra de Zacarias, e se lembra de Zacarias justamente por causa disso aqui, por causa da maneira como o povo estava rebelde, se entregando a líderes cruéis, ímpios, e não a Cristo. Essa atitude maligna do pecado, essa atitude perniciosa dos pecadores, mostra como o Senhor iria julgar esse povo. Mas em meio ao julgamento do Senhor, Ele manifesta também a sua graça. Ele expõe corações aqui, e Ele expõe decisões tomadas, e Ele expõe as consequências dessas decisões. E é isso que eu gostaria de meditar com os irmãos hoje à noite. Consequências devastadoras para ovelhas rebeldes. Consequências devastadoras para ovelhas rebeldes. A primeira consequência está nos versículos de 1 a 3. Essas ovelhas serão julgadas junto com seus pastores ímpios. Capítulo 10 terminou com uma chuva refrescante. Capítulo 11 começa com a tempestade de fogo. O texto nos diz, de repente, que haveria uma queimada enorme. O texto diz que o fogo iria consumir tudo. Mas o capítulo 11 começou falando sobre Bazã, o capítulo 11 começou falando sobre o Líbano, aliás, o capítulo 10 começou falando sobre Bazã e sobre o Líbano, o capítulo 11 começa da mesma maneira, mas agora com uma nova perspectiva, não com uma condenação para as nações vizinhas, mas agora ele está apontando para dentro de Israel, na verdade. O que acontece, na verdade, é que você vai ter, versículo 1 ao versículo 3, um poema, uma poesia, um poema lírico, um poema de lamento, e ele apresenta essas duas regiões, não como regiões fora de Israel, mas como regiões que são continuação de Israel. Alguns acham que ele está prefigurando o próprio templo, porque ele fala de cedros, e havia muitos cedros do Líbano na construção do templo. Há quem pense que ele está falando de algumas regiões fora de Israel, mas se os irmãos prestarem atenção, ele está falando de onde virá o juízo e de como o juízo adentrará dentro de Israel. Versículo 1 ele diz: abre, ó Líbano, as tuas portas. Ele chega agora e diz: o Líbano vai iniciar o processo, é lá do Líbano.
essas duas regiões, a região do Líbano que ele coloca e a região de Bazã, eram as fronteiras de Israel, era o final de Israel. Em específico, era para a região norte, de onde sempre o Senhor apontava que viria o julgamento. Foi de lá que veio o julgamento no início, quando o povo foi para a Babilônia. Ele diz, é de lá que vem novamente o julgamento, o Senhor vai julgar de lá. E ele diz que o Líbano haveria de abrir as portas para o fogo. E ele começa a dizer que o fogo viria e consumiria os cedros. A destruição viria sobre todos, e eles iriam ter que arcar com essa destruição. O que ele está apontando é que toda a terra de Canaã, a partir do Líbano e descendo por toda aquela região, ela seria destruída pelo fogo. O que acontece é que a imagem usada para essas grandes árvores, esses cedros, era a mesma imagem usada para a liderança de Israel. Eles eram carvalhos, por isso que o texto também usa a expressão carvalhos de Bazã no versículo 2. Era a imagem de grandes reis e poderosos, mas que por serem árvores tão grandes, poucas machadadas já os colocavam no chão. Ele chega e diz aqui que o fogo viria daquela região, e olha como é assustador, versículo 1 diz, e vai consumir os teus cedros. Isso não era um incêndio pequeno que ele está falando. Ele está dizendo que o fogo viria e se ergueria a tal ponto que as maiores árvores da região iriam morrer debaixo desse fogo. Se os grandes caem, se os grandes cedros vão cair, ou seja, se as grandes lideranças, se os grandes valentes vão ser destruídos, o que esperar do resto? Versículo número 2. Quando toda a grande liderança cai, quando todos os grandes são destruídos, quando os grandes cedros do Líbano caem, versículo número 2, é uma recomendação ao restante das árvores da região. Ele diz, gema, pelo menos duas árvores, ele diz, geme, ó cipreste, e ele diz, versículo 2, gemei, ó carvalhos de Bazã. Mesmo que os carvalhos de Bazã ainda fossem árvores altas, a região de Bazã era conhecida justamente por pastagens, e não necessariamente por um bosque muito fechado, como às vezes dá a entender o final do versículo 2. Eram árvores um pouco menores do que os cedros do Líbano. Mas se os cedros do Líbano caíram, ele diz, esse fogo vai avançar, e avançando, os próximos serão os ciprestes, árvores já típicas para fogo, árvores que já se queimam naturalmente, e os carvalhos também não vão escapar. Nota, ele está dizendo, vai haver destruição por toda a região de Israel, do começo ao fim. O fogo vai passar por todos, e o cipreste vai gemer, e as mais excelentes árvores serão destruídas, o carvalho vai gemer, porque o denso bosque foi derribado. O Senhor de repente agora promete que haverá uma destruição em todo Israel, naquele momento. Ele está falando da vinda de Cristo. Ele está falando que quando Cristo viesse, ele lançaria fogo sobre Israel inteiro, e ele iria destruir toda a liderança de Israel, e que ele ia queimar os grandes e os pequenos, e que ele iria exterminar a todos. É por isso que o versículo 3 ele vai dizer, eu vou tirar toda a glória de Israel, destruindo os pastores de Israel. No versículo 3 ele diz, lamentem os pastores de Israel. Aqui não é um lamento simples, vocês notaram aí. Versículo número 3, ele diz, eis o uivo dos pastores. Ele está falando que os líderes de Israel, e pastores aqui não entendam pastor de ovelha literalmente, ou pastor no nosso sentido eclesiástico, ele está falando de todos os líderes de Israel, sejam líderes religiosos, sejam líderes políticos. Ele diz, essa liderança como um todo, por causa da corrupção deles, eles vão uivar. Não será um sofrimentozinho, não será um tipo de sofrimento, ele diz, eles vão simplesmente gritar de dor, eles vão uivar como animais.
por causa do sofrimento que eu lhes vou impor. A liderança vai cair e eles serão destruídos. O texto diz: eles vão uivar, porque a sua glória é destruída. O Senhor iria acabar com a glória de Israel, o Senhor iria acabar com a glória dos pastores, o Senhor iria desmanchar toda a região. Notaram isso aí? De repente ele está dizendo que quando Cristo viesse, todo Israel seria destruído, e haveria um grande lamento. E por que eles haveriam de lamentar? O texto diz que, versículo 3, eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Se os irmãos prestarem atenção, como é um poema, filho de leões não são outras coisas aqui. Filho de leões são os pastores do início do versículo 3. Ele está dizendo: os pastores vão uivar, os filhos de leões vão bramir. Ele chama os pastores de Israel, ele chama aqueles que deveriam cuidar de Israel de leões. Ele diz que eles são devoradores do povo de Deus. É por isso que quando você chega no capítulo 7 de Mateus, no versículo 15, o Senhor Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Assim eram os líderes de Israel, leões pequenos, devoradores do povo de Deus. E de repente ele diz: eu vou destruir a todos, e esses pastores vão sofrer, e eles verão a derrota de Israel, porque eles foram soberbos. A soberba, meus irmãos, sempre precede a ruína. Nesse sentido ele diz: o Senhor vai destruir Israel por causa disso. Tem nada não, Malu, acontece. Está vendo? Só Malu sentiu a dor dos pastores. Vocês estão todos aí insensíveis e Malu entendeu. Ele diz: eu vou destruir a todos. E isso aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, foi do norte, vindo os romanos, invadiram a terra, destruíram tudo, destruíram o templo, lançaram juízo sobre o povo de Deus, e a glória do Jordão foi destituída, e eles queimaram tudo, e eles mataram tudo, porque o Jordão foi soberbo, o povo que deveria ser pastoreado estava sendo engolido, a liderança de Israel não assumiu o seu papel. Após Jesus, veio a condenação. Aí a gente pergunta: como é que isso pode funcionar? Como é que isso acontece aqui? É porque, meus irmãos, o Senhor lança o seu juízo a partir da liderança, mas alcança o povo todo. E o texto nos diz que quando o Senhor se levantou, naquele momento, como salvador do seu povo, Ele se levantou também como juiz do seu povo. Ele não se levantou em Israel como aquele que iria salvar os seus, Ele se levantou também como aquele que iria punir os seus. E é por causa de Cristo que eles queimaram, porque quando Cristo estava carregando a sua cruz entre as ruas estreitas de Jerusalém, mulheres choravam ao vê-lo carregando a sua cruz, e ele diz para elas: não chorem por mim, chorem pelos seus filhos, eu sou o lenho verde queimando. Eles não, ele está dizendo: o juízo que virá sobre Jerusalém será implacável, eu vou destruir tudo aqui. Porque no momento em que eles traíam a Jesus, no momento em que o sangue de Jesus está sendo julgado para ser derramado, eles dizem: que caia o sangue dele sobre nós e sobre nossos filhos. Eles disseram isso. Zacarias está há séculos antes de Cristo dizendo: o Senhor vai destruir Israel de novo, pelo mesmo motivo de antes, por causa da soberba desse povo. Isso nos leva, meus irmãos, a uma segunda consequência devastadora para ovelhas rebeldes.
é que elas serão julgadas por rejeitar o bom pastor. Versículos de 4 a 14. O texto de repente chega e continua descrevendo os falsos pastores. Ele começa descrevendo agora como eles vivem. E agora é encaminhado o profeta Zacarias para encenar dois personagens. No primeiro personagem do versículo 4 a 14 e o segundo personagem a partir do versículo número 15. Esse primeiro personagem é um bom pastor. Vejam aí, ele diz: assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Ele repete essa ordem no versículo 7: apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança. Ele olha para o povo de Israel e não vê mais como um rebanho que está lá para ser cuidado e para crescer. Notaram isso? Deus olha para Israel como um rebanho que está destinado ao abatedouro. Ele olha agora para Israel como um rebanho que está destinado a ir para o açougue. Ovelhas que estão lá para ir para o matadouro, para a matança. E ele chega agora e diz para Zacarias: apacente as ovelhas que vão para o matadouro. Apacente as ovelhas, cuide das ovelhas que vão para a morte. Mas como cuidar dessas ovelhas? Ele diz: porque os pastores dessa região são terríveis. Eles condenaram todo Israel à destruição, versículo 5. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Ele diz: aqueles que estão usando o povo de Israel não são punidos quando destrói o povo de Israel. E sabe o que é pior? Não são os ímpios destruindo Israel. Pior são os pastores se aproveitando de Israel. Ele diz que os ímpios destroem as ovelhas do Senhor e não são punidas. Mas olha o que é que o texto diz: e os que as vendem, quem é que vende? Os leões, lá do versículo número 3. Os pastores que estão uivando lá no versículo número 3. Eles vendem as minhas ovelhas. E sabe o que é mais terrível nisso? Eles acham que isso é um negócio legal. Isso é bom. Eles vendem as minhas ovelhas e ainda dizem assim: louvado seja o Senhor, porque eu me tornei rico. A liderança de Israel era uma liderança complicada. Na época do profeta Zacarias já era ruim, já não era tão bom. Mas na época de Cristo isso ficou ainda pior, porque a liderança religiosa de Israel toda ficou vendida a Roma. Eles eram serviçais de Roma. Eles mesmos disseram com as próprias bocas deles diante de Cristo: César é o nosso rei. César é o nosso rei. Eles reconheciam Roma como seu reinado e diziam que era isso que eles tinham que fazer, reconhecer Roma. E nessa subserviência eles vendiam Israel a Roma. E eles ficavam felizes dizendo: a gente está ficando rico, nós estamos nos enriquecendo. Mas eles estavam se enriquecendo às custas das ovelhas do Senhor. E esses pastores ficam felizes quando vendem uma ovelha para a morte. Já parou para pensar nisso? Como um pastor que cuida de uma ovelha fica feliz quando essa ovelha é vendida para um machante? Como esse pastor fica feliz quando vende essa ovelha para um açougue? É porque eles estão felizes com a riqueza que vem do que eles lucraram com a ovelha que foi para o açougue. Eles estavam felizes por vender Israel. E o mais cruel nisso tudo, eles agradeciam a Deus por vender as ovelhas do Senhor. Eles louvavam a Deus dizendo: olha que beleza, Senhor, vendi mais uma. O texto termina dizendo: eles não se compadecem das ovelhas. Eles são mercenários. Em João capítulo 10, Jesus fala justamente sobre isso. E a gente fica pensando que ele está falando de Satanás ali. Ah, meu irmão, porque Satanás veio roubar, matar e destruir. Quem disse que ele está falando de Satanás? Ele não está falando de Satanás ali. Ele não disse que Satanás veio roubar, matar e destruir. Ele disse que ele veio mentir. Quem veio matar, roubar e destruir são falsos pastores, são mercenários. Aqueles que você fica assistindo lá na TV. São eles ali. Ele diz: esses homens vendem as minhas ovelhas. E ainda louvam a Deus dizendo: olha que coisa boa, fiquei rico.
Louvado seja o Senhor, a prosperidade chegou, está vendendo as ovelhas. Eles não têm pena dela, versículo 5. O Senhor chega agora no versículo 6 e diz: certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. De repente o Senhor chega e diz: eu não vou ter piedade deles também, eu não vou ter pena deles também, eu não vou ter pena das ovelhas. Os pastores, eles estão vendendo as ovelhas, mas não pense que eles são cruéis, enganadores de ovelhas. Não, as ovelhas os seguem. Às vezes eles têm prazer nesses falsos pastores. Essas ovelhas têm prazer em seguir esses pastores. É por isso que o Senhor chega agora e diz: eu vou simplesmente desistir desse povo. Eu os entregarei os homens, cada um nas mãos dos seus próximos. E olha como é que diz o versículo 6: nas mãos do seu rei. Ele está dizendo: eu vou entregá-los a César, porque não é para eles que eles gostam, não é desse tipo de líder que eles gostam. Eu os vou entregar, e eles ferirão a terra. E sabe o que eu vou fazer? Eu não os livrarei das mãos deles. Ele chega agora para as ovelhas e diz: eu não vou cuidar de vocês. Mas Senhor, tem que explicar esse negócio. Por que de repente o pastor de Israel não vai mais cuidar e proteger as ovelhas? O motivo está no versículo 7 em diante. É porque o Senhor tomou uma atitude baseada na atitude das ovelhas. Versículo 7 ele diz: apacentai as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Ele disse para o profeta: vá lá e apacente. O profeta disse: então eu me preparei para apacentar as ovelhas, e eu tomei 2 varas. Na verdade, algumas vezes era apresentada como uma vara só, mas às vezes eram 2 varas, uma encurvada e outra mais comprida. Os irmãos já viram isso? Salmo 23, a tua vara e o teu cajado me consolam. Uma vara era uma vara para disciplina, para manter tudo unido, para manter a ordem no rebanho. Uma outra vara era uma vara de resgate, era uma vara para ajudar as ovelhas que estavam machucadas. Ele diz: eu peguei 2 varas. A uma vara eu chamei de graça, a outra vara eu chamei de união. 2 varas para pastorear, graça e união. Foi isso que o profeta fez. Ele inicia um processo de destruição no versículo 8. Dei cabo de 3 pastores no mês. O problema é saber o que ele quer dizer com isso aqui. Porque alguns dizem que ele está falando de um grupo de pessoas, uns dizem que ele está falando de sacerdotes. Ao que tudo indica, ele está falando dos ofícios que governavam Israel: profetas, sacerdotes e reis. Ele está falando dos escribas e fariseus como profetas. Ele está falando dos sacerdotes. Ele está falando dos romanos. Pode ser que ele esteja falando de toda a estrutura de governo que estava em Israel, que ele destruiu. Mas o que eu sei é o seguinte, é que no versículo 8 ele diz: mas eu perdi a paciência. Ele está tentando pastorear o povo, mas o povo não quer ser pastoreado. E no versículo 8 ele diz: então perdi a paciência com as ovelhas. Meu irmão, se existe um negócio perigoso para a saúde de uma ovelha, é o pastor perder a paciência com ela. Meu irmão, dá para segurar o tranco por um tempo, mas chega uma hora que se perde a paciência. Eu tive uma que me fez isso. Eu tinha uma ovelhinha branca que foi rejeitada pela mãe. Eu tinha uma sorte terrível. Todas as minhas ovelhas sempre pariam gêmeos. Mas não sei se você sabe que ovelha tem dificuldade em criar 2. Ela geralmente rejeita um para ficar com o outro. Então eu tinha sempre uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem era: meu rebanho crescia mais rápido, sempre produzia gêmeos. Eu tinha uma desvantagem: eu sempre ficava com um para criar. Então eu levava para casa. Primeira noite era terrível, ela berrava a noite todinha, chamando pela mãe. Não tinha esse negócio de deixar dentro de casa não, porque quem cria cachorro dentro de casa é o pessoal de hoje. Na minha época a gente deixava bicho do lado de fora. Estava lá no muro, ela ficava a noite todinha. Mas eu tinha uma branquinha que a bicha era terrível. Ela era terrível. Primeiro que ela tentava derrubar a porta da minha cozinha. Ela fazia carreira no quintal e batia na porta a noite toda. Isso já fez com que ela precisasse dormir amarrada. Ela derrubava as plantas que eu plantava no quintal.
eu plantei um galho de siriguela enorme. Ela derrubava toda noite o galho de siriguela. Chegou uma hora que ninguém aguentava mais, porque você entrava dentro do muro, ela te perseguia, ela perturbava, você trazia comida, ela não comia, e ela tentava derrubar a cerca, e ela fazia, o que é que a gente faz quando a gente perde a paciência com a ovelha? Caiu dinheiro na minha conta, no final de semana. Na sexta-feira eu fui na cidade, lá no centro da cidade, disse, olha, tem uma ovelhinha lá em casa, quer dar uma olhada? No sábado ela estava de pendurada, com as pernas para cima no açougue. Quando o pastor perde a paciência com a ovelha está em maus lençóis. O Senhor diz, eu perdi a paciência com eles. Eu perdi a paciência. Meus irmãos, vocês imaginam Jesus dizendo isso? Eu perdi a paciência com as ovelhas. E tem mais, ele está dizendo, e elas estavam cansadas de mim. Elas não me aguentavam mais. Elas não me tinham mais respeito, elas não me olhavam mais como pastor delas, elas simplesmente não gostavam mais de mim. Em outras palavras, elas sentiam nojo de mim. É essa a ideia que ele está trazendo aqui. Elas começaram a sentir nojo de mim. Eu quero que vocês notem, meus irmãos, que o que ele está dizendo é o motivo pelo qual eu estou abandonando esse povo, é porque esse povo me rejeita como pastor. Então disse eu, versículo número 9, não vos apacentarei mais. Ele toma uma atitude, meus irmãos, que é a pior atitude que Deus pode tomar para com a ovelha. É deixar a ovelha sozinha. Alguns crentes ficam pensando, eu queria ser livre. Está aqui uma liberdade que o mundo oferece. É Deus olhando para a ovelha e dizendo, se vire. Se vire. Olha o que ele diz para essa ovelha. Se ela quiser morrer, que morra. Se ela quiser ser destruída, que seja. E os que ficarem, que um coma a carne do outro, porque eu não boto mais comida para vocês. Ele chega para essas ovelhas e diz, eu não estou mais nem aí para elas. Eu não dou a mínima para elas. Se eu quero cuidar dessas ovelhas e elas não querem ser cuidadas por mim, eu não estou mais nem me lixando. Se elas querem morrer, que morram, não estou nem aí. Se elas querem se destruir, que se destruam, que elas vão atrás de comida sozinha. Eu não boto mais comida, que uma coma a carne da outra. Eu não vou mais cuidar desse rebanho. Se fosse bode, estava tudo tranquilo. Porque se você abandonar um rebanho de bode numa roça, você vai encontrar um monte de bodes novos no final do ano, porque eles se viram. Se você abandonar ovelhas numa roça, depois de um ano você não encontra mais nenhuma. Elas não se viram sozinhas. O salmista diz, aliás, o profeta diz, eu abandonei. Versículo 10, o que é que ele fez? Peguei a vara chamada graça. A vara que era responsável pelo cuidado, amparo, pela proteção, pela salvação das ovelhas. A vara que fazia com que o pastor, amando essas ovelhas, amparasse e protegesse essas ovelhas. Ele diz, eu peguei a vara chamada graça e quebrei. E no mesmo ato, como Moisés, quebrando as tábuas da lei, quebrou também a aliança do povo com Deus. Quando ele quebra a vara da graça, ele diz, eu estou assim, quebrando a minha aliança com esse povo. Ele está dizendo, eu não tenho mais nenhuma parte com eles, eu não tenho mais nenhum compromisso com eles, eles me abandonaram, eu não tenho mais nada a ver com eles, minhas promessas são para mim agora, não mais para eles, eles não têm mais parte comigo. Ele diz, eu quebrei a vara da graça para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Ele diz, eu desisti deles. Eu desisti deles. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho, que fizeram caso de mim, e isso que eu acho interessante, tem um grupinho pequeno de ovelha, que ele chama de pobres do rebanho. Esses pobres que ele disse que ela deveria apacentar, essas ovelhas pobres, versículo 7, ele diz, essas quando viram a vara da graça se quebrando, elas disseram,
estamos perdidas. Estamos perdidas. Ele está dizendo, as poucas ovelhas de Israel, quando viram Israel renegando a Jesus, quando viram Israel não aceitando Jesus, elas mesmas reconheceram e disseram, se cumpriu a palavra do Senhor, nós somos abandonados agora, porque Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, eles rejeitaram ao Senhor, e eles nessa rejeição que eles tiveram para com o Senhor, eles conseguiram ser ainda piores do que simplesmente rejeitar ao Senhor, porque no versículo 12, o Senhor está encerrando o processo de trabalho, Ele está fechando a carteira de trabalho, Ele está encerrando o contrato, e Ele chega agora e diz, ok, não vou mais cuidar de vocês, não vou mais pastorear vocês, se virem sozinhos, mas eu pastoreei vocês por muitos anos, pelo menos agora me deem algum valor no final, cadê o fundo de garantia? Em outras palavras, Ele está dizendo, eu devo pelo menos receber alguma indenização, algum tipo de salário. Ele chega no versículo 12 e diz, me dei meu salário, eu não trabalhei por causa do salário, mas agora que eu estou largando vocês, eu quero receber meu salário, façam as minhas contas. É isso que ele está dizendo. Se vocês acham que eu devo receber alguma coisa, pelo trabalho que eu tive todo esse tempo, me paguem, se não, deixa para lá também, eu não preciso dessa sua indenização. Mas o povo diz, a gente vai pagar o que você deve. E o texto nos diz que eles fizeram as contas do que eles achavam que valia o trabalho de Jesus. E o texto nos diz que eles pesaram, pois, por meu salário, ou seja, eles avaliaram a minha providência, eles avaliaram o meu cuidado, eles avaliaram o meu pastoreio, eles avaliaram a forma como eu cuidei deles esse tempo todo, eles avaliaram e disseram, vale 30 moedas de prata. Eles dizem, vale 30 moedas de prata. Quando a gente pensa nessas 30 moedas de prata, a gente precisa entender o quanto elas valem. Na verdade, lá no livro de Êxodo, vai nos dizer que quando um escravo fosse assassinado, morto, ele deveria ser pago, deveria se pagar o valor para o escravo que morreu. Então, quando por um acaso um boi, você matava um boi sem querer, ou matava o escravo de alguém sem querer, você deveria pagar por esse escravo. E o que o texto nos diz é que eles deveriam dar um valor, e o valor era 30 moedas de prata. Era um valor pequeno. Era o valor correspondente à vida de alguém que não valia nada. Quanto vale um escravo? 30 moedas de prata. Quanto vale o trabalho do Senhor, o pastor de Israel, por todo esse tempo? Eu disse, 30 moedas de prata. Foi, meus irmãos, por 30 moedas de prata que Judas fez um acordo no capítulo 13 de João. E Jesus disse para Judas, o que fazes, faz-o depressa, esteja sem delongas com os principais dos sacerdotes, que eles aceitem a barganha ou deixem-na. É a mesma ideia daqui, ou seja, aceitem o meu salário ou deixem. É a mesma palavra daqui. E o texto nos diz que como os sacerdotes eram responsáveis por estabelecer o preço de uma oferta, eles estabeleceram quanto valia Jesus. E Jesus só valia 30 moedas de prata. O Senhor fica extremamente ofendido com isso. É a mesma coisa você fazer um trabalho para alguém e no final das contas a pessoa te dá uma mixaria. Versículo número 13 ele diz, ok, pegue esse dinheiro que vocês estão dizendo que eu valho e entregue para o oleiro, versículo 13, arroja isso ao oleiro. Eu quero que você note a ironia no texto. Ele diz assim, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Você pega essa mixaria que vocês acham que eu valho e dá para o oleiro, entrega para o oleiro.
Dá para ele. E o texto diz: tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Depois que Judas traiu a Cristo, ele ficou com 30 moedas. A sua consciência pesou a tal ponto que ele tentou devolver as 30 moedas para os sacerdotes. Os sacerdotes disse: não, o dinheiro é seu, deixa para lá. Ele, no alto do seu desespero, jogou as 30 moedas. E com essas 30 moedas foi comprado um terreno de um oleiro. Ele está dizendo: esse dinheiro eu não preciso dele, dá para o oleiro. Por 30 moedas, era tudo que valia o trabalho de Jesus. Depois de se ele pastorear, é por isso que ele está dizendo: eles me rejeitaram, eles não me quiseram, eles me trocaram pelo valor de um escravo, eles me deixaram para lá. Daí então Paulo vai dizer que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz, o mais baixo nível que alguém podia ser avaliado. Ele então diz: depois disso, o que é que eu fiz? Quebrei a segunda vara, a vara da união, a vara que tinha pego Israel e Judá, nações separadas, tinha juntado os dois lá no cativeiro, e tinha trazido todo mundo juntinho, para dentro de Israel de novo. Ele diz: eu agora quebrei a vara. E no ano 70, o povo foi disperso de novo, e eles só se juntaram no século passado de novo. Ele está dizendo: eu vou destruir a eles, e eu vou espalhá-los de novo. Por causa disso que eles fizeram, eles rejeitaram a Jesus. Meus irmãos, não é possível rejeitar a Cristo, negar a Cristo, dar a Cristo um valor de escravo e achar que está tudo bem. Não, o texto diz: eu na verdade não aceito o preço que vocês me pagam, eu entrego esse valor que vocês me dão de salário para outro, mas vocês vão pagar o preço, porque agora eu desisto de vocês de vez, eu entreguei vocês à própria situação de vocês. Que consequência terrível, meus irmãos, de ovelhas rebeldes, que não seguem o seu pastor, que não se submetem a ele, ser rejeitadas por esse pastor, desamparadas por esse pastor, e ainda insultando esse pastor, se afastarem dele, para a sua própria destruição. Terceira e última consequência devastadora para uma ovelha rebelde, é que elas serão julgadas, recebendo pastores indignos para pastoreá-las. Versículos 15 a 17. O Senhor diz agora para Zacarias o seguinte: ok, você já ensinou um pastor bom, e você viu o peso que é pastorear como pastor bom, e ter ovelhas que não te aceitam, e você já viu o que é que se faz com elas. Você as abandona, deixa elas morrerem, quebra as varas que te faziam pastor, e não pense que elas vão sentir tua falta, não. Elas vão pesar o teu salário e vão dizer que você só vale o valor de um escravo. Agora faça o papel de outro tipo de pastor. Versículo de número 15. O Senhor me disse: toma ainda os os petrechos de um pastor insensato. Como assim? Ele diz: agora, meu filho, você vai se vestir de pastor de novo, mas agora vai ser outro tipo de pastor. Eu quero que você note que no primeiro pastor, não interessa muito a aparência dele, interessa as ferramentas que ele usa. O que é que ele tem? 2 varas. O que é que um pastor precisa? De 2 varas. Tudo que o pastor precisa é da vara e de um cajado. É só do que ele precisa. Ele diz: esse agora não, esse se fantasia de pastor. Em outras palavras, ele tinha que pegar uma vara e botar do lado, vestir uma roupa de pastor, pegar um bisaco e colocar do lado, uma bolsa bem grande. Ele tinha que se apresentar como pastor, com roupa de pastor, bonito, parecido como um pastor, mas o texto diz que ele é um pastor insensato, ele não é sábio. Ele diz: vai lá, Zacarias, se veste agora de um pastor insensato, bota os apetrechos tudinho, se arruma, se fantasia de pastor. Mas tem um detalhe com esse pastor, versículo de número 16:
Qual é o pastor que Deus está mandando para Israel agora? Eu quero que vocês notem, o primeiro não parece pastor, mas ele é pastor. Mas como as ovelhas não seguem, não o rejeitou, ele rejeitou as ovelhas. Esse outro não é pastor, mas ele parece pastor. Ele tem cara de pastor, ele tem um jeitão de pastor, a roupa dele é de pastor. Mas o texto diz, versículo 16, que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo. Quero que você note, ele diz, eu vou dar um pastor para Israel, que quando ver uma ovelha morrendo, vai estar nem aí para ela. Ele não vai cuidar da ovelha que está perecendo. Se uma ovelha se perder, ele não vai buscar a ovelha desgarrada. Se uma ovelha ficar doente, ele não vai curar a ferida dessa ovelha. Se tem uma ovelha boa, sã, saudável, ele também não vai cuidar dessa. Notou que ele está dizendo, eu vou dar um pastor do jeito que vocês querem, porque eu fui um pastor que cuidei de vocês, que amparei vocês, que protegi vocês, que alimentei vocês, vocês não me quiseram. Ok, se virem agora, vou mandar para vocês um pastor que não pastoreia, um pastor que não dá comida, um pastor que não sara, um pastor que não cuida, um pastor que não ampara vocês em nada. Pelo contrário, olha o que ele faz, versículo 16. Ele diz, ele comerá a carne das gordas, e vai arrancar até as unhas dela. Ou seja, não vai sobrar nada das ovelhas. Vai pegar as gordas e vai comer. Quem tiver para morrer, vai morrer. A que se perder, que se vire para achar o lugar de volta. Ele não cuida de ninguém, mas das gordas ele cuida. Elas são ovelhas para matança. Versículo 5, elas são ovelhas para morrer, versículo 7, essas ovelhas gordas vão morrer na mão de pastores que só cuidam de si mesmos. Esses pastores, meus irmãos, o Senhor Jesus vai dizer que são os escribas e fariseus no capítulo 23 de Mateus. Ele vai dizer, eles são os pastores que matam as ovelhas para comer. Eles são os ladrões e salteadores. Eles são aqueles que são mercenários. Eles são aqueles que não entram pela porta das ovelhas. Eles são aqueles que quando vem um lobo, fogem para salvar a própria vida e a ovelha que se vire. São eles que fazem isso. E de repente ele chega agora e diz que as ovelhas seriam encantadas por eles. Olha que coisa mais terrível. Essas ovelhas gostam desse pastor. Elas seguem esses pastores. Elas andam atrás desses pastores. Mas de repente, esses falsos cristos, esses falsos profetas, esses anticristos, se apresentam lá em Mateus capítulo 24, mas não se tocam de que como eles só procuram o seu próprio interesse, só têm preocupação pelo que eles gostam e pelo que eles querem, eles terão um final trágico. Porque o texto nos diz no versículo 17, ai do pastor inútil. Ai do pastor inútil. Isso aqui é uma maldição, versículo 16. O Senhor está lançando uma maldição sobre os fariseus daquela época, sobre os líderes religiosos de Israel. Ele está lançando uma maldição dizendo que esses que deveriam cuidar do povo de Deus, e não cuidam, e que somente exploravam o povo, era isso que eles faziam. Eles recebiam dinheiro do povo, eles cobravam coisas exorbitantes do povo, a tal ponto, eles fizeram a casa do Senhor uma casa de comércio, e Jesus se revolta quando entra no templo, porque viu que a única coisa que eles faziam com Israel, não era cuidar da alma de Israel, era receber o dinheiro de Israel, era a única coisa que eles estavam preocupados. O Senhor diz, ai deles, ai desses pastores inúteis, que abandonam o rebanho. A espada cairá sobre o seu braço e seu olho. Ele está trazendo uma condenação aqui. Ele diz como é que Cristo vai lidar com esses. Porque Cristo é aquele que ampara, que cuida das ovelhas, que cuida da ferida, que cuida da desamparada, que cuida da doente, que vai atrás da que se perdeu. Ele diz, esses outros não. Mas ao pensar que o Supremo Pastor ia demorar a chegar, e eles começaram a comer o rebanho,
o texto diz: vai chegar um dia em que a espada vai cair sobre vocês, e ela vai atingir o braço direito de vocês, ela vai atingir o olho direito de vocês. Em outras palavras, vocês deveriam fazer o bem ao meu povo e não fizeram, eu vou arrancar a ação de vocês, eu vou arrancar o braço de vocês. Vocês deveriam vigiar o meu povo, vocês deveriam olhar para o meu povo e não fizeram, eu vou arrancar o olho de vocês. Ele chega agora e diz: e eu vou destruir a tal ponto que o braço vai secar e o olho vai perder a visão, vai escurecer. Eu vou me levantar contra esses falsos pastores. O mais assustador nisso tudo é que o povo queria esse tipo de pastor. Entre os fariseus e Jesus, eles optaram pelos fariseus. Eles gostavam desse sistema. Eles gostavam de ser explorados, eles gostavam de serem conduzidos. Daí então Jesus dizer que eles eram cegos e pela cegueira deles, eles conduziam outros cegos à perdição. João capítulo número 9, eles cegos guiando outros cegos. Pastores ruins é tudo que um rebanho desprezado por Deus recebe. Pastores interessados somente no seu próprio ventre é tudo que resta para um povo que foi condenado. Tudo que resta para ovelhas abandonadas pelo bom pastor, porque o rejeitaram. São pastores ímpios, cruéis e que pensam somente em si. É tudo que resta. Queridos, nós já vimos que esse texto, capítulo 11, se aplica todo ao período de Cristo. Se aplica todo ao nascimento de Cristo, quando ele veio não somente batizar com o Espírito Santo, mas também com fogo. Onde ele veio trazer não só a salvação, mas ele veio trazer a condenação para Israel. Cristo foi a salvação do seu povo, mas foi a desgraça de Israel, por causa da maneira como eles lidaram com Cristo. Pela forma como eles rejeitaram a Cristo, o Senhor os rejeitou também. E as poucas ovelhas pobres que seguiam ao rebanho de Cristo, elas se tocaram disso e disseram: o Senhor vai nos destruir. O próprio Jesus advertiu que ele iria destruir. Ele abandonou aquelas ovelhas quando ele quebrou a vara da graça para com Israel. E ele disse: hoje está sendo tirado de vocês e está sendo dado a um outro povo. Mas ele quebrou a vara da união também no ano 70, quando Roma invadiu Jerusalém e destruiu Jerusalém e destruiu o templo e matou esses falsos pastores que pensavam somente em si, pastores que o povo gostava de serem pastoreados por eles. Afinal de contas, eles não lidavam com ninguém, eles não ajudavam ninguém, eles não amparavam ninguém, eles estavam pensando somente em si. Mas o Senhor destruiu a todos eles naquele dia, não só morrendo Pilatos, como morrendo os sacerdotes, como morrendo os fariseus, morrendo todo o povo da cidade. O Senhor destruiu. Mas se a gente ficasse com esse texto só lá atrás, que coisa boa, está bem feito que o Senhor fez isso com eles, era assim que tem que fazer mesmo. Mas esse texto não se aplica somente àquele período da história. Esse texto aponta para agora. E esse texto faz advertências para nós hoje. Queridos, quando esse texto nos diz que o fogo está queimando os grandes cedros do Líbano, quando ele diz que o fogo há de arder e destruir os carvalhos de Bazã, quando os ciprestes deveriam estar gemendo e pensando nisso, porque o Senhor virá para fazer com que os falsos pastores uivem em desespero, e o Senhor vai tirar a glória de Judá. Ele está nos lembrando que Cristo vai voltar uma segunda vez. Ele está nos lembrando que Cristo está às portas e vai retornar, e Ele irá punir todos aqueles que se desviaram de seus caminhos. Ele irá trazer condenação sobre o mundo, e o povo que se diz o povo de Deus não está fora desse processo. Aqueles que acham que seguem a Cristo estão sendo hoje conclamados a pensar que o juízo final é certo. Não é um se. Nós só fazemos a pergunta: quando? O Senhor aponta as suas armas e diz que nós precisamos entender isso.
Por isso mesmo, meus irmãos, nós precisamos olhar para o que motivou o interesse do Senhor nessa destruição toda. Eu gostaria de conclamar você que ainda não se rendeu a Cristo para pensar nisso hoje. Você que tem vivido aquela vida meio desmantelada, que anda meio para lá, meio para cá, que anda querendo Cristo, mas não querendo, que vive naquele impasse para lá e para cá. Aprendam de uma vez por todas: a rejeição de Cristo te levará a ser rejeitado como ovelha da parte dele. O Senhor vai te abandonar do mesmo jeito que você o tem abandonado. Você será alvo da destruição do Senhor do mesmo jeito que você não quer nada com Ele. A sua ausência de compromisso terá consequências eternas. Não só uma consequência imediata, mas o Senhor nos alerta para o fato de que aqueles que rejeitam o pastor de Israel serão por ele rejeitados. Se você quer viver a sua vida do seu jeito, se você quer andar conforme as suas regras, se você quer fazer tudo que dá no teu coração, se você quer fazer o que te dá na telha, faça, mas aprenda uma coisa: no dia em que Cristo te abandonar, você está fadado à morte. O que Cristo está fazendo aqui, meus irmãos, é alertando: eles já me abandonaram uma vez, já me rejeitaram uma vez, e eu deixei eles se virarem, e essa é a pior condenação, essa é a pior maldição que Deus pode lançar sobre alguém. O que o Senhor nos conclama a pensar é: se temos rejeitado a Cristo e suas ordens, se temos rejeitado andar debaixo do seu jugo, da sua graça e da sua misericórdia, se temos rejeitado a vara da união e a vara da graça, Ele há de quebrar um dia essas duas varas também para nós, e nós seremos alvos da maldição do Senhor, e Ele vai nos desamparar, e aqueles que são deixados para andar com seus próprios passos, pelo seu próprio interesse, irão para a matança. Rejeitar a Cristo e não se submeter a Ele é a pior de todas as decisões que alguém pode tomar. Por isso nós nos damos por felizes. Nos damos por felizes porque Ele nos advertiu que isso ia acontecer. Ele disse isso centenas de anos antes de acontecer em Jerusalém. O povo não ligou, e aconteceu. Ele está nos dizendo, séculos depois, a mesma coisa que vai acontecer. Cabe a nós sermos as pequenas, pobres ovelhas de Israel que vão se lembrar disso, ou a grande massa de Israel que vão continuar querendo viver sem o jugo do seu pastor, se vão continuar andando distante dos caminhos do Senhor. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, que esse pastor rejeitado é tão duro com aqueles que o rejeitam aqui. Esse pastor manifesta a sua graça a cada um de nós também, porque o trabalho dele não valia 30 moedas. Eu era que era vendido a Satanás. Eu é que era um pecador miserável, escravo das minhas próprias paixões, e como escravo eu só valia 30 moedas. Mas Ele me substituiu na sua humilhação, e recebeu o preço que era o meu, e pagou pelo meu pecado, se fazendo Ele mesmo pecado em meu lugar. Ele recebeu sobre si a minha condenação, e eu que deveria estar sendo entregue por 30 moedas, recebi do Senhor a salvação eterna. Esse pastor, o bom pastor, dá a vida pelas ovelhas. Aquelas ovelhas que se submetem a Ele, aquelas ovelhas que estão debaixo da sua graça e da sua misericórdia, aquelas ovelhas, pobres ovelhas do rebanho, versículo 11, que se submetem ao Senhor, elas podem esperar desse pastor a salvação final de suas almas, de forma que eles verão no final que eles não foram e não serão desamparados por esse pastor. O rebanho será pequeno, mas o nosso pastor deu a vida por nós e irá resgatar essas ovelhas. Ele olhou para a gente, lá em João, capítulo 10. Ele disse: tem outras ovelhas que não são daqui, não são desse aprisco aqui. Esse aqui eu estou rejeitando. Esse aqui não serve.
Mas tem umas ovelhas lá em 2020, fica lá na região do Largo da Paz. Tem umas ovelhas lá naquela região. Essas ovelhas virão para o meu aprisco também. Elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Elas vão me reconhecer a voz. Elas são as minhas ovelhas. E essas ovelhas que o Pai me dá, ninguém arrebata da minha mão, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós temos hoje, então, diante de nós, vida e morte. Se você não quer se submeter às ordens do Senhor, se as varas da graça e da união são pesadas demais para você, se você quer viver a sua vida do seu jeito, conforme as suas regras, e andar distante desse Supremo Pastor, rejeitando, as consequências que virão sobre sua cabeça serão terríveis. Se você acha que a vida é triste, você não tem noção do que o inferno espera. O pastor virá, e quando o Supremo Pastor se manifestar, ele irá se levantar contra essas ovelhas, e ele irá destruir todas elas. Mas a todos aqueles que renderem-se hoje à noite a Cristo, que rogarem pela sua graça e pela sua misericórdia, ele se apresentará como o único bom pastor que existe. O pastor que morreu, que foi vendido por 30 moedas, que morreu, mas que ressuscitou, para que eu e você estivéssemos seguros debaixo da mão dele. É triste quando o pastor abandona uma ovelha. É triste quando o pastor vende a ovelha para um machante. Mas é muito feliz quando o pastor, amando a sua ovelha, a vê bem velhinha do seu lado, porque ele cuida dela e ela gosta dele. O Senhor nos conclama hoje, meus irmãos, a decidirmos que consequências no futuro nós queremos. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor foi humilhado, foi rejeitado, foi desamparado, Senhor. E como nós por diversas vezes cantamos, pelo mundo rejeitado foi Jesus, meu Salvador, desprezaram, insultaram o meu Senhor. Mas glorioso vem o dia da vitória do meu Rei, e eu possuo imensa graça, lá estarei. Muito obrigado, Senhor, por tão grandiosa esperança. A esperança que nosso divino pastor não nos desampara jamais, se nós nos submetermos a Ele. Dá-nos a graça, Senhor, de estarmos sempre debaixo do Teu jugo. Senhor, quebra as nossas pernas com a vara da graça. Resgata-nos, ó Senhor, com essa vara. Une-nos, ó Senhor, com essa vara ao Teu povo. Não nos deixe, Senhor, abandonar os Teus caminhos. Resgata-nos, ó Senhor, quando estivermos desgarrados. Nós desejamos Te servir e Te adorar. Mas se tem alguém aqui hoje à noite, Senhor, que de alguma maneira tem rejeitado o Senhor e tem andado conforme o seu próprio coração, meu Deus, tem misericórdia dessa pessoa. Não permita, Senhor, que ele seja lançado entre aqueles que o Senhor abandonou. Resgata, Senhor, ovelhas hoje à noite para o Teu rebanho. No nome santo de Jesus Cristo é que nós Te rogamos. Amém. Vamos cantar ao Senhor? Fiquemos